Bom dia, meu nome é Roberto, sou professor da escola Antônio Valmir da Silva e hoje a gente vai fazer uma revisão de função afim, certo? E vamos começar com analisando uma questão, né? E entender um pouco sobre o que é a lei de formação de uma função afim, né? O foco dessa aula é achar a lei de formação de uma função afim. Essa função afim ela é definida dos reais para os reais, sendo f de x ax mais b. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Isso é só para vocês lembrarem. A condição de alinhamento de 3 pontos ela é essencial para você achar a lei de formação de uma função afim. Então, a gente calcula o determinante. Esse determinante você coloca 2 pontos. Um ponto A, onde as coordenadas x1 e y1. Um ponto B, um x2 e y2, e esse determinante tem que dar zero. E consequentemente, você isola o y e aí você acha a lei de formação dessa função, ok? Então, é esse princípio de condição de alinhamento. Você lembra bastante aquela questão da área do triângulo, né? A área do triângulo, você percebe que você tem 3 pontos, né? Que são os vértices daquele triângulo. E aí você coloca dentro desse determinante e esse determinante dá um valor numérico, né? Então a área seria o módulo do determinante dividido por 2. Já esse determinante aqui tem que dar zero. Por quê? Porque os 3 pontos eles não formam uma área, eles são alinhados. E são alinhados, eles formam o que a gente chama de reta, certo? Então é por isso que esse determinante dá zero, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui algum exemplo para vocês, interessante. Uma função afim do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Essa função veja, aqui você tem várias leis de formação, né? A é f de x igual a x mais 5, b é f de x é igual a menos 3x menos 7. Você tem c f de x igual a menos 3x mais 2, d você tem f de x 3x mais 2, e o e você tem f de x igual a x mais 4, ok? Então vamos lá, como é que a gente resolve essa questão. Primeiro, a gente vai analisar o f de 1. O f de 1 é igual a 5. O que isso significa? Aqui o x é 1, então esse x é jogado dentro da função e dá esse 5, que é a imagem, que a gente chama de imagem. Essa imagem é o y, né? Então o x é 1, o y é 5. Então eu faço um ponto, né? Eu chamei de ponto A. Esse ponto A, o 1 vai no 5. Então você tem as coordenadas desse ponto A. E da mesma forma eu faço com o segundo ponto, que é menos 3. O f de menos 3 é menos 7. Então ó, o x é menos 3 e o y é menos 7 pela mesma ideia. Então você cria um ponto B de coordenadas menos 3, menos 7. Aí a gente utiliza a fórmula, né, que é o do determinante. Como é que a gente utiliza a fórmula? Vamos lá. Seguinte, a gente pega... você tem o determinante, você tem os pontos 1 e 5, menos 3 e menos 7. E aí você coloca dentro da estrutura, veja, x e y, né, permanece, né, essa estrutura de um ponto qualquer. Tem a coluna de 1 e você coloca as coordenadas dos dois pontos. No caso, as coordenadas do ponto A aqui e as coordenadas do ponto B. Repete as duas primeiras colunas fora da matriz e faz o diagrama de flecha. Veja, os elementos têm que estar igualmente espaçados, certo? Para não ter confusão na hora de traçar as setas. E esse lado aqui, para quem lembra, o produto continua sendo o mesmo. E aqui faz a alteração de sinal. Veja, as que está enumerado com reta de cor roxa, você faz a mudança de sinal. Então vamos lá, x vezes 5 vezes 1 dá 5x. Y vezes 1 vezes menos 3, menos 3y. 1 vezes 1 vezes menos 7, menos 7. Y vezes 1 vezes 1 dá y. Troca o sinal, fica menos y. X vezes 1 vezes menos 7 vai dar 7x.
Por quê? Porque eu troquei o sinal. Aqui vai dar menos 7x, certo? Então, eu faço essa alteração, porque esse lado faz a alteração do sinal. 1 vezes 5 vezes menos 3 dá menos 15. Trocou o sinal, fica 15. Veja, a gente faz essa relação, né? Número com número, x com x e y com y, né? Então eu coloquei figuras geométricas para fazer essa diferença, né? Então círculo com círculo, quadrado com quadrado e o triângulo com triângulo. Então essa forma é uma forma didática, não é obrigado você sempre fazer isso, mas é só para ficar mais didático e vocês entenderem melhor, certo? Então peguei, ó, simbolizei o x com letras vermelhas, o y com letras verdes e os valores numéricos com cores azuis, certo? Só para ficar mais didático. Então você soma, né? Ó, veja, não existe mistura, né? Então eu sempre somo os valores numéricos, ó. Esses valores numéricos estão aqui, que a gente chama de coeficiente. 7 mais 5, 12, e você agrega o x. Você tem o menos 1 aqui, veja, meio escondido, mas aqui é um menos 1, e aqui é menos 3. Menos 1 com menos 3, você sabe, né? Aquela regrazinha, dois números que tem o mesmo sinal, permanece o sinal e soma. 1 com 3 dá 4 e permanece o sinal, fica negativo. Então fica menos 4y. E você tem aqui, maior, o sinal do maior é positivo e subtrai 15 menos 7, você tem 8. Para a condição de alinhamento, o determinante tem que dar 0. Então você pega 12x menos 4y mais 8 igual a 0, certo? E aí você faz o isolamento do y. Você isolar, né? Isolar é deixar sozinho. Então você isola o y e passa os outros elementos para o outro lado. Então 12x passa para o outro lado, fica menos 12x. O 8 passa para o outro lado, fica menos 8. Então aqui está tudo negativo, multiplica tudo por menos 1 e aí vai dar tudo positivo. 4y igual a 12x mais 8. Esse 4 ele vai dividir cada termo. Então o 4 vai passar dividindo o 12 e vai dividir o 8. Então 12 dividido por 4 dá 3, então dá 3x. 8 dividido por 4 dá 2. Então a lei de formação dessa função é y igual a 3x mais 2. Então, se você voltar para a questão, o item D seria a resposta correta da questão, ok? Então vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, né, a gente vai trabalhar a questão de gráfico. Coloquei como questão 1 porque é uma questão de gráfico, ela é um pouco diferenciada em relação à questão anterior. Então a gente tem que ter a interpretação do gráfico, né? Nem todos os alunos têm essa interpretação, né? E aí a gente vê o seguinte: se você tem uma função, né, uma função de primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b, sabe-se que f de x, né, eu errei aqui, f de x está representado no gráfico abaixo. Essa função veja, você tem um gráfico e aí você tem as opções de lei de formação. A diz que é x mais 1, a B diz que é menos 3x menos 2, a C diz que é menos 3x mais 2, a D diz que é 3x e a E diz que é x mais 2. Vamos ver qual é o item correto. Primeiro, a gente vai usar a mesma estrutura. Aqui você tem a estrutura, né? Essa estrutura não muda. Opa. Você percebe que essa estrutura não muda, certo? Então o que acontece? Você tem xy, essa coluna de 1, e você tem um ponto. Vamos lá, vamos olhar aqui para os pontos. O 1 está relacionado com menos 1, o 2 está relacionado com menos 4. Veja, esses dois elementos aqui estão marcados no eixo x. Então esse aqui é o x, esse aqui é o outro x. Isso aqui são os elementos que estão marcados no eixo y, né? Então, ó, você tem um ponto 1 e menos 1. Veja que o elemento do x sempre vem primeiro no ponto, depois o y. Então, um ponto é 1 e menos 1 e não menos 1 e 1, certo? Muito cuidado em relação a isso. A ordem
primeiro vem o x, depois vem o y. Então 1 e menos 1. Depois 2, né? O primeiro é o x e depois o y, que é menos 4, ok? Então você tem dois pontos. O 1 vai no menos 1, o 2 vai no menos 4. Então você tem esses dois pontos, importantíssimo para você fazer essa interpretação, né? E achar a lei de formação. Então você tem essa estrutura, permanece. Então o que a gente faz para calcular o determinante? Vamos lá, vamos lembrar. Deixar os elementos igualmente espaçados, repetir as duas primeiras colunas fora da matriz e fazer as setas, né? Esse lado, lembrando, altera o sinal, esse não altera. Então x vezes menos 1 vezes 1 dá menos x, y vezes 1 vezes 2 dá 2y, 1 vezes 1 vezes menos 4 dá menos 4. Y vezes 1 vezes 1 dá menos y. Veja, aqui deu y, né? Troquei o sinal, fica menos y. X vezes 1 vezes menos 4, menos 4x. Trocou o sinal, ó. Trocou o sinal, fica 4x. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. Trocou o sinal, fica 2. Então você tem um determinante 4x, ó. X com x, 4x menos x. Y com y, menos y mais 2y. Número com número, 2 menos 4. Vamos lá. Vamos pegar os valores numéricos, ó. 4 e menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, ó, veja, só agregue o x. Ó, aqui, ó, tem menos 1 escondido, mais 2. 2 menos 1 dá 1. E aí você coloca aqui, ó, não precisa colocar o 1, deixa só o y, né? E aqui, 2 menos 4. Sinal do maior, né? O maior é negativo, que é o 4. E subtrai. 4 menos 2, 2. E aí você tem esse determinante. O determinante tem que dar quanto? 0, né? Então temos que 3x mais y menos 2 é igual a 0. Isolando o y, temos y é igual a menos 3x mais 2. Veja, eu peguei cada elemento. 3x passa para o outro lado, fica negativo. O menos 2 passei para o outro lado, fica positivo. Então a resposta seria o item C. E é isso, pessoal. Espero ter resolvido algumas deficiências que você tem em relação a esse assunto. E obrigado pela oportunidade de dar mais uma videoaula para vocês. E até a próxima. Obrigado a todos e a todas. E até a próxima. Valeu, galera.